bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é sexta-feira, é dia de fazer análise de um tipo penal. Vamos aproveitar essa quarentena aí, vamos estudar direito penal. Hoje eu trago para vocês o delito do artigo 124 do Código Penal, que é com relação ao aborto. O que diz lá? O artigo 124 é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Então, é o terceiro praticando o aborto com consentimento da gestante. O que vem ser aborto? Muito importante a gente fazer inicialmente essa definição. O aborto é a interrupção da gravidez, da qual resulta a morte do produto da concepção, ou seja, a morte do feto. Essa é a definição do aborto. É a interrupção violenta e ilegítima da gravidez mediante a occisão de um feto imaturo dentro ou fora do útero materno. Olha o trava-língua. Materno. Então, essa é a definição do delito de aborto, previsto lá no artigo 124. E quando o aborto, a partir de qual momento o aborto já é considerado como delito, né? Quando tenta interromper a vida ali e vai ser considerado esse fato como o delito de aborto, a partir do início da gravidez. Quando eu tenho o início da gravidez e já tenta interromper essa gravidez, já teremos o delito de aborto. E quando se inicia a gravidez? A partir da fecundação. Então, quando eu tenho já a fecundação do espermatozoide com o óvulo, a partir daquele momento fecundou, já se deu início à gravidez, e se ela tentar ser interrompida, configura-se o delito de aborto. Então, o delito de aborto, ele é configurado a partir do momento do início da gravidez, que é com a fecundação. Tentou interromper essa gravidez, crime de aborto. O sujeito ativo é a gestante nas modalidades tipificadas no artigo 124 do Código Penal. O aborto, hoje eu trago para vocês o artigo 124, mas sobre o aborto ainda temos o 125, 126, 127 e assim sucessivamente. O aborto dentro do artigo 124, que é a gestante praticando autoaborto ou dando consentimento para que um terceiro pratique o aborto nela, é delito próprio, é crime próprio. Então, do artigo 124, crime próprio que pode ser praticado pela gestante. Já os demais são crimes comuns, e qualquer um pode cometer o delito dos demais artigos, 125, 126 e 127. Tá? Especificadamente com relação ao aborto do 124, é um crime próprio, só a gestante pode praticar. Sujeito passivo, tranquilo também, é sempre o feto. Meio de execução, eu preciso de um meio de execução específico para cometer o crime de aborto? Não. É um crime de execução livre, qualquer meio pode ser utilizado. Pode ser por meio de ação, a gestante ingere um medicamento para abortar, pode ser por meio de omissão, ela deveria tomar um medicamento para proteger o feto e não faz dolosamente com a intenção de praticar o aborto. Pode ser por maneira física, com golpes no útero, ou de maneira psíquica, provocar depressão que leva ao aborto. Então, meio de execução, meio livre, pode ser por qualquer meio, não se exige um meio específico para a execução dele de aborto. O elemento subjetivo é o dolo, tá? É o dolo. Para que nós tenhamos o delito de aborto lá do artigo 124, a gestante ela precisa agir com dolo. O que acontece se ela agir com culpa? Teremos um fato atípico, ela não vai responder por nada. E se o terceiro agir com culpa? Aí muda um pouco o cenário, tá? Então, primeiro, a gestante agiu com dolo, aborto. Agiu com culpa, fato atípico, não teremos o aborto. Agiu de maneira culposa, com culpa e provocou aborto. Não teremos a tipificação dele de aborto. Agora, e se terceiro? Quem provoca aborto por culpa, um terceiro que provoca o aborto por culpa, responde por lesão corporal culposa contra a gestante, pois os ferimentos nelas provocados são consequências natural da manobra abortiva. Agora, se por outro lado a própria gestante agir culposamente em ensejar o aborto, o fato será atípico, pois o princípio da alteridade veda a punição da autolesão. Finalmente, se o sujeito, aí um terceiro tipo aqui, se o sujeito ele agride a mulher sabendo que ela está grávida, ele não quer praticar o aborto, ele só quer lesionar ela, mas ele, em decorrência dessa agressão, ele produz culposamente o aborto, ele vai responder por lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4 do CP. Então, três possibilidades. A gestante agiu com culpa, fato atípico. Terceiro, agiu com culpa, provocou o aborto, lesão corporal. Terceiro, que
sabendo que a mulher estava grávida, queria apenas lesioná-la, mas acaba por culpa cometendo, praticando um crime de aborto, ele vai responder por lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Consumação, quando se dá consumação? Com a morte do feto. Pouco importante se é dentro ou fora do útero. A partir do momento em que há a morte do feto, está consumado o delito de aborto lá do artigo 124. Agora, é importante também destacar os núcleos do tipo do artigo 124, porque ele se divide em duas partes. A primeira parte é quando a gestante provoca o autoaborto. Ela mesma vai lá e provoca o aborto. A segunda parte é quando ela dá o consentimento e terceiro pratica o aborto nela. Tá? Então essa é a divisão do artigo 124. Primeira parte, autoaborto. Segunda parte, terceiro provoca o aborto com o consentimento da gestante. Na primeira parte aqui, podemos ter a figura do partícipe, que é aquela pessoa que induz, instiga ou auxilia. Lembrando, esse terceiro ele não pratica o aborto, ele apenas auxilia, instiga ou induz a gestante a fazer. No caso do partícipe aqui, ele vai responder juntamente com a gestante no artigo 124. Ele vai responder também pelo aborto, junto com ela, lá no artigo 124, primeira parte. Agora, na segunda parte, o que acontece com a gestante e com o terceiro? Na segunda parte, nós temos não mais a gestante praticando o autoaborto, nem ela sozinha, nem com o partícipe, instigando, auxiliando. Na verdade, na segunda parte, o terceiro provoca o aborto nela. Na primeira parte, ela mesma provoca e admite-se o partícipe, que é aquela pessoa que instiga, induz ou auxilia. De repente, dá um remédio para ela, fala, tá lá, toma, para praticar o aborto. O partícipe responde junto com ela pelo artigo 124. Agora, na segunda parte, o terceiro faz o aborto nela com o seu consentimento. Como que vai ficar essa situação? A gestante ela vai responder pelo artigo 124, segunda parte, que ela deu consentimento para que o terceiro provocasse o aborto nela, e esse terceiro não vai responder pelo artigo 124, mas pelo artigo 126, que fazer o aborto na gestante. Quando ele pratica o aborto na gestante, que vai cair nessa segunda parte do artigo 124, ele não responde pelo artigo 124. Tá? O terceiro que pratica o aborto na gestante, ele responde pelo artigo 126 do Código Penal. Essa aqui é a diferença entre os dois núcleos do tipo. 124 primeira parte, 124 segunda parte. Aqui, autoaborto pela gestante, aqui terceiro faz o aborto nela com o seu consentimento. A tentativa ela é possível? Sim, ela é possível. E eu separei 3 situações aqui para você. Se praticada a conduta criminosa tendente ao aborto, o feto foi expulso com vida, o crime será de tentativa de aborto. Então fez a manobra abortiva, não deu certo e o feto saiu com vida, tentativa de aborto. Contudo, se a intenção do agente era ferir a gestante e não provocar o aborto, o crime será de lesão corporal grave em face da aceleração do parto. Então, duas situações. Ele queria praticar o aborto e o feto nasceu com vida, ele não conseguiu consumar. Aborto tentado. Se a intenção do agente não era abortar, mas apenas lesionar a vítima, e em face disso, se a intenção do agente era ferir a gestante e não provocar o aborto, o crime será de lesão corporal grave. Uma outra situação aqui, se o procedimento abortivo acarretar na expulsão do feto com vida e em seguida o agente realizar nova conduta contra o recém-nascido, ele realiza a manobra abortiva, mas a criança nasce com vida. Posteriormente ela ter nascido com vida, o agente vai lá de novo e tenta matar a criança. Então nós teremos um concurso material entre a tentativa de aborto, porque ele não conseguiu o aborto, e homicídio, se ele de fato conseguir matar a criança, ou de novo uma tentativa de homicídio. Tá? Então haverá concurso material entre a tentativa de aborto e o homicídio. E uma última situação se o agente praticar conduta abortiva e o feto for expulso com vida, morrendo posteriormente em decorrência da manobra realizada, o crime será de aborto consumado. Realizou a manobra abortiva, o feto não morreu, nasceu com vida, mas morreu em decorrência dessas manobras abortivas. Depois que nasceu com vida, teremos o aborto consumado e não o aborto tentado. Esse foi o tipo penal da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando.